Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental. Hoje vamos falar sobre multiplicação e divisão relativa a números decimais, mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Matemática do Ensino Fundamental. Estamos no módulo 5, números decimais, na aula número 2, que trata sobre multiplicação e divisão. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Multiplicação de decimais. Então, contextualizando, na última aula, iniciamos esse novo módulo, né, sobre números decimais, onde tratamos, dentre outros, sobre a adição e a subtração. E hoje vamos seguir, né, com a multiplicação e divisão. Então vamos lá. Multiplicamos os decimais como se fossem naturais e colocamos no resultado tantas ordens decimais quantas tiverem os dois fatores juntos. Então vamos lá, né? Vamos exemplificar, que sempre fica mais fácil, né? A gente mostrando. Então tem aqui a multiplicação de 2,4 vezes 7,32. Como foi falado, faz-se a multiplicação normalmente como se não houvesse vírgula, tá bom? Então 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 7, 28 e 1, 29. Então, a parte do 4 aqui já foi feita. Então, vamos para a multiplicação do 2. Da mesma forma, a gente desloca, né, uma casa, né, para a esquerda para começar a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, né, aqui abaixo do 2. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 7, 14. Tá? Então, está aqui. Da mesma forma, vamos somar agora o resultado. O 8, 4 e 2, 6, 9 e 6, 15, vai 1, 2 e 1, 3 e 4, 7 e 1. Agora o detalhe, a gente vai contar quantas casas tem depois da vírgula dos dois elementos. No de cima tem 1 e tem o 2. No de baixo, 1. 1, 2, eu somo os dois, né? 1, 2 e 3. Então começo da direita para a esquerda, 1, 2 e 3. Coloco a vírgula, resultado 17,568, ok? Bem tranquilo, sem nenhum problema. Caso particular, vamos ao caso particular. Para multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000, etc., deslocamos a vírgula para a direita 1, 2, 3 ordens decimais. Ou seja, para multiplicar qualquer número, né, por um valor decimal, tipo, que a gente está mostrando 10, 100, 1000, 100 mil, 1 milhão, 100 milhões, basta, né, avançar a vírgula para a direita, tantas casas quantos zeros, né, a gente tiver ali depois da unidade. Né? No caso, multiplicar por 10, eu avanço uma casa. Multiplicar por 100, avanço duas. Por 1000, por 3 e assim sucessivamente. Exemplo, 487,75 vezes 10. Então, eu vou avançar, só tem um zero ali depois da unidade, vou avançar um zero, uma vírgula só. Ou, desculpa, uma casa só. Então, 487, a vírgula vem para cá. Ó. Então, vai ficar 4.877,5. Está aqui. 1,378 vezes 100. Então, 100 tem dois zeros, né? À direita da unidade, eu vou avançar duas casas depois da vírgula. Então, 1, 2, vai ficar 137,8. 13,0471 vezes 1000. Temos 3 zeros aqui depois da unidade, vou avançar 3 zeros. Vai ficar 13.047,1. 13.047,1. Ok? Tranquilo também. Divisão de decimais. Então, vamos para as divisões. Para dividir números decimais, igualamos as ordens decimais, eliminamos as vírgulas e efetuamos a divisão como se ambos fossem naturais. Então, vamos lá, na prática, mostrar. Teremos dois casos a examinar. Nesse caso, vamos ver quais são os dois casos. Primeiro, dividendo maior que divisor. Por exemplo, dividir
12,984 por 2,4. Vamos ver como se processa essa divisão. Igualando as ordens decimais, que é o primeiro passo, né, ficamos. Tá? Primeiro, 12,984, tem três ordens da casa decimal, e no inicial tinha 1, então eu complemento com 2 zeros. Né? Lembrando, mais uma vez, como já ensinado, que zero após a vírgula, né, digamos assim, ele não tem significado. Então aqui não tem problema. 2,400, 2,4 mil, 4 milhões, 2,4. Isso aqui é somente para facilitar. No caso aqui é a regra da divisão por decimal. Tá? Então tenho 3 casas no dividendo. Como divisor também coloco aqui os 2 zeros para completar. E aí a gente cancela as vírgulas, cancelando as vírgulas, né? E começa a fazer a divisão como já sabemos, tá? Então fica 12.984 dividido por 2.400, tá? Então a primeira situação aí é 5, né? 5 vezes nada, nada, para 4, 4. 5 vezes 0, 0, para 8, 8. 5 vezes 2, 10. Opa, eu pulei um aqui, aguenta aí. 5 vezes 0, 0, para 4, 4. 5 vezes 0, 0, para 8, 8. 5 vezes 4, 20. Para 29, 9. Ah, bom. 5 vezes 2, 10. 2, 12. Para 12, nada. Então, temos aqui 984. E agora, o que fazer? Então, vamos para o próximo passo, né? Ver o que ele vai orientar. Para continuar a divisão, acrescentamos um zero à direita do último resto e uma vírgula à direita do quociente. Então, né, é atentar a esse detalhe. Acrescentando zeros aos restos que forem surgindo, prolongaremos o quociente até atingir a ordem decimal desejada, que aí depende do que for pedido. No exemplo dado, teremos, então, a gente viu ali, 12.984 por 2.400, a gente parou aqui, né? 984 não dá para dividir por 2.400. Então, eu acrescento um zero e automaticamente uma vírgula depois do 5, tá? Porque aqui já é decimal, então botei a vírgula. E agora eu tenho 9.840, dividido por 2.400 dá 4. 4 vezes 0, 0, está aqui. 4 vezes 0, 0 para 4, né? 4. 4 vezes 4, 16 para 18, 2. Né? E 4 vezes 2, 8, 1, 9 para 9, nada. 240 dividido para 2.400 também não dá, então eu desço mais um zero. 2.400 dividido por 2.400 dá 1. Aqui, ó. E agora eu vou lá, 1 vezes 0, 0, ok. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 4 nada. 1 vezes 2, 2. Para 2 nada. Fechei. Essa divisão de 12.984 por 2.400 dá 5,41. Ou, como foi pedido, 12,984 dividido por 2,4 dá 5,41. Mas o processo foi, como a gente mostrou, né? De certa forma é simples, tá? O detalhe inicial, completar os decimais, né? No caso, o que tem mais é 3 casas depois da vírgula. A gente completou aqui o 2,4 com 2 zeros, né? Foi fazendo a divisão. Quando chegou no primeiro resto, a gente abaixou um zero e automaticamente acrescentou uma vírgula. E aí foi seguindo até, no caso aqui, deu o resto zero, então não temos mais o que fazer. Continuando aqui a divisão de decimais segundo o critério, dividendo menor que o divisor. Exemplo, dividir 0,12 por 1,6. Igualando as ordens decimais, ficamos 0,12, ok? Por 1,60, né? Porque aqui tem que ter as ordens decimais têm que serem idênticas, 2 e 2. Cancelando as vírgulas, que é o próximo passo, a gente vai ter que é 12 dividido por 160. 12 dividido por 160. Tornamos a divisão possível acrescentando ao dividendo tantos zeros quantos forem necessários.
e colocando à esquerda do quociente tantos zeros quantos foram acrescentados ao dividendo, com uma vírgula após o primeiro zero. Ok? Então, não dá, o número é menor, zero, acrescenta um zero e o outro lado vai um zero vírgula, e aí vai fazendo. Vamos mostrar. A seguir, efetuamos a divisão como no caso anterior, né? Aí cai na situação anterior normal. No exemplo dado, temos 12 dividido por 160. Então, já vimos aqui que 12 por 160 não dá, né? Então, a gente acrescenta um zero. E automaticamente aqui embaixo, né, no quociente, um zero vírgula. Né? Já começa com zero vírgula. Então, 120 dividido por 160 também ainda não dá. Mais um zero. Aí eu abaixo outro zero. Um zero aqui, outro aqui. Então, 1.200 dividido por 160, aí sim, dá 7. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 0, 7. 7 vezes nada, nada. Para 0. Então, está aqui 0. 7, 6 vezes 7, 42. Para 58, tá certo. 7 vezes 1, 7. 5, 12. Para 12, beleza, 0. Aí, então 80, né? Não dá para dividir por 160. Desço mais um 0 aqui. 800 por 160. Dá 5, né? 5 vezes 0 dá 0, ok. 5 vezes 6, 30, ok. 30, 0. 5 vezes 5. E 3, 8. 8 para 8, tá, beleza, fechou. Então, 0,075. Então, a parte fica normal. Então, repetindo, primeiramente tem a questão de igualar, né, as ordens, né, como a gente mostrou lá. Né? Depois, o número ficou 12 por 160, é menor. Eu acrescento um zero aqui no dividendo e um zero no quociente com vírgula. Né? No primeiro zero sempre vai ter que colocar a vírgula após ele. Não deu ainda, eu trago outro zero e acrescento outro zero no quociente. Agora, ok, 1.200 por 160, aí já segue normalmente como a gente já tinha aprendido anteriormente. Ok? Então, esse é o processo no caso do dividendo menor que o divisor. Caso particular. Para dividir um número decimal por 10, por 100, por 1000, etc., deslocamos a vírgula para a esquerda 1, 2, 3 ordens decimais. Então, bem tranquilo. Caso seja necessário acrescentarmos um ou mais zeros à esquerda do dividendo, exemplos, vamos mostrar. 487,5 dividido por 10. Então, aqui é só dividido por 10, é um zero depois do 1, né, da unidade. Deslocar uma casa para a esquerda, 48,75. 37,8 dividido por 100. Então, eu vou deslocar duas casas decimais à esquerda da vírgula. 1, 2. Então, aqui não tem mais nenhum inteiro, eu acrescento um 0, então 0,378. 2,8 dividido por 1000. Tá? Tem 3 zeros aqui, 1000, né, do 1000. Vou deslocar 3 casas à esquerda da vírgula. Eu tenho uma, agora não tenho mais, vou acrescentar zeros, né? Acrescento um 0, outro 0 e o 0, então vai dar 0,0028. Ou seja, né? Primeira casa aqui do 1, do 2, 3, 1, 2 e 3, vírgula 0. Tranquilo, né? Isso aí não tem mistério. Quocientes aproximados. Vamos ver o que é isso aí. Algumas divisões, como por exemplo 12 dividido por 7, não têm quocientes exatos. Nestes casos, obteremos apenas um valor aproximado do seu quociente. Tá? Não dá uma conta exata. O quociente aproximado pode ser obtido com tantas ordens decimais quantas desejarmos, bastando para isso acrescentarmos zeros aos restos que forem surgindo, como na divisão de decimais, como a gente mostrou anteriormente, até alcançarmos a ordem decimal desejada.
Então, por exemplo, calcular o quociente de 12 por 7 com aproximação até a terceira ordem decimal. Então, aqui definiu, né, um limite até a terceira ordem decimal. Então, vejamos. 12 dividido por 7 dá 1, né, 1 inteiro. E tem 1 vezes 7, 7. Para chegar a 12, tenho 5. Então, sobrou um resto 5. Eu baixo um 0 e acrescento a vírgula depois do 1. Pimba. 50 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. 49 para 51. Beleza? Baixo mais um 0. Tenho 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para chegar aqui no caso 10, 3. 3 dividido por 7 não dá de novo. Eu baixo mais um 0. 30. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. 28 para chegar a 30, 2. Ele pediu até a terceira casa decimal, né? A ordem decimal. Está aqui. 1, 2 e 3. 12 dividido por 7 dá 1,714. Tranquilo? Quando a aproximação vai até a ordem dos décimos, o erro cometido é menor que 1 décimo, ou 0,1. Quando a aproximação vai até a ordem dos centésimos, o erro cometido é menor que 1 sobre 100, ou 0,01. E assim sucessivamente. Ou seja, quanto maior, né, a aproximação, aí tem o critério de, digamos assim, de precisão, né, o erro cometido. Depende muito de qual a tolerância, né, que a gente pode, digamos assim, considerar. Exemplo, calcular o valor de 25 dividido por 14 com erro menor de que 1 sobre 1000, ou seja, 1 milésimo. Para obter erro menor do que 1 milésimo, devemos levar a aproximação até a terceira ordem decimal, né? Temos 3 zeros, né? Então, logo, 25 dividido por 14. No caso aqui dá 1, 1 vezes 4, 4, para 5, 1. 1 vezes 1, 1, para 2, 1. 11 dividido por 14 não dá. Aí eu desço o zero e automaticamente já vem com a vírgula. Agora eu tenho 110 dividido por 14, dá 7. 7 vezes 4, 28, para 30, 2. 7 vezes 1, 7, 3, 10, para 11, 1, 12. 12 dividido por 14 também não dá. Coloco mais um zero. 120 dividido por 14, aí sigo normalmente. Dá 8. 4 vezes 8, 32, para 40, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. 4, 12, para 12 nada. Sobrou, ficou 8. 8 por 14 não dá. Eu desço mais um zero. 80 por 14 dá 5. 5 vezes 4, 20. Ok. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Para 8, 1. Sobrou o resto 10. Mas, já tenho aqui as 3 casas decimais, né? A terceira ordem, né? Com erro menor de que milésimo. Então, 1,785 é a divisão de 25 dividido por 14, conforme pedido aqui na questão. Vamos ver agora alguns exercícios somente para a gente consolidar o conceito. Uma questão aqui do Enem de 2003, que diz assim: os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas, em função de níveis de concentração de álcool no sangue. Então temos aí a tabela, né, com a concentração de álcool no sangue em gramas por litro, de 0,1 a 0,5 gramas por litro. Qual é o efeito no ser humano? Sem influência aparente, ainda que com alterações clínicas. 0,3 a 1,2. Euforia suave, sociabilidade acentuada e queda da atenção. 0,9 a 2,5. Excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras. 1,8 a 3. Confusão mental e perda da coordenação motora.
2,7 a 4. Estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar. 3,5 a 5. Coma e morte possível. Então, realmente, são as condições de concentração e os efeitos, tá bom? Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta, aí temos as alternativas, né? Então, a gente vai ter que analisar, ver a concentração e, em cima da tabela, e ver também o que está mostrando aí a nossa resposta, as nossas respostas. Então, vejamos. A concentração de álcool no sangue pela ingestão de 3 latas de cerveja é dada por uma lata de cerveja, como foi falado, é 0,3 gramas por litro. 3 latas, né? Então, fazendo essa regra de 3 simples, né? 3 latas de cerveja corresponde a X. Então, multiplicando 3 vezes 0,3, né? Esse número decimal, 0,3 gramas por litro, a gente vai encontrar que a concentração para 3 latas de cerveja corresponde a 0,9 gramas por litro. A gente analisando a tabela, essa concentração se enquadra nos intervalos de 0,3 gramas por litro a 1,2 gramas por litro e de 0,9 gramas por litro e 2,5 gramas por litro. Logo, pelas alternativas, a gente tem, tá? Antes disso, vamos voltar lá, né, para mostrar rapidamente. A concentração que a gente encontrou foi de 0,9. Então, 0,3 a 1,2 está aqui, ó. Então, ela está aqui e também aqui, ó. Nessa aqui, ela começa de 0,9 a 2,5. Então, a gente tem que analisar não só essa situação. Tem que atentar que aqui embaixo também ela começa com 0,9. Então, como não falou em exceto, né, ela está inclusa. Então, está dentro desse intervalo aqui, de 0,3 a 1,2, e desse aqui também, que ele começa em 0,9. Então, nas alternativas, a gente tem que analisar euforia suave, sociabilidade acentuada, queda de atenção, excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras. Ok? Então, dentre dessas alternativas, a única que se enquadra é queda de atenção, que tem naquela primeira parte, né? Voltando aqui rapidamente, ó, queda de atenção, aqui, ó, de 0,3 a 1,2, e queda de sensibilidade e das reações motoras. Queda de sensibilidade e das reações motoras está aqui, ó. Queda da sensibilidade e das reações motoras, está nessa de baixo. Então, essa é uma questão de... fala aí de números decimais também, mas tem muito de análise e de interpretação de tabelas, de informações e leitura dela, né? Então, como deu justamente 0,9, se você não estiver atento, você pode se complicar. Tem que saber que 0,9 está aqui, ó. O número decimal está entre 0,3 e 1,2. E também começa nessa outra concentração aqui de baixo. Então, as informações estão entre essas duas linhas aqui. E como a gente viu, na letra A tem queda da tensão, na letra na A, né, queda da tensão e queda da sensibilidade e das reações motoras. Ok? Muita atenção nisso aí. Então, a resposta é a letra A. Então, letra A, queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras. Exercício número 2. Enem 2009, que diz assim: a resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels, unidade de medida que representa 1 milhão de pontos. As informações sobre cada um desses pontos são armazenadas, em geral, em 3 bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas são submetidas a algoritmos de compressão, que reduzem em até 95% a quantidade de bytes necessárias para armazená-las. Considerem 1 kilobyte é 1000 bytes, 1 megabyte 1000 kilobytes, 1 gigabyte 1000 megabytes. Então aqui é uma informação, né, para
que dá para gente, que ele nos dá, né, para a gente ter uma ideia. Outro ponto importante, observe que aqui ele está megabyte MB, né? E aqui é mega também é esse M maiúsculo aqui, megapixels, que, né, a gente vai entender aqui também como essas informações dos bytes, né? Que aqui na realidade cada pixel, né, está dentro sendo considerado em cada um desses pontos que foi falado, tá? No caso da resolução da câmera, tá? Então, o objetivo digamos assim, fazer a compressão para otimizar espaço com relação aos bytes, né? Então, vamos lá. E outro detalhe, antes de seguirmos, que é isso aqui eu já ia me esquecendo, ele fala aqui que reduz em até 95% a quantidade de bytes. Observe que ele aqui, se você não estiver atento, você vai considerar 95, mas na verdade ele diz que reduz em até. Então a gente vai considerar aqui, se reduz em até 95, na realidade vai estar usando quanto da capacidade do byte? Somente 5%. Foi reduzido em 95, 100 menos 95, 5% que, né, de utilização dos 3 bytes, ou seja, há uma compressão bem realmente significativa. Então vamos lá. Utilizando uma câmera de 2 megapixels, olha o mega aqui de novo, hein? Atenção, 2 megapixels, cujo algoritmo de compressão é de 95%, tá? Ou seja, reduz até 95%, nesse caso reduz 95%. E qual vai ser a redução? Qual vai ser o uso, né, dos pixels? Somente 5%. João fotografou 150 imagens, né, para seu trabalho escolar. Se ele desejar armazená-las de modo que o espaço restante do dispositivo seja o menor espaço possível, tá? Ou seja, utilizando aí a compressão de 95%, ele deve utilizar aí um CD de 700 MB, um pendrive de 1 GB, um HD externo de 16 GB, um memory stick de 16 MB, um cartão de memória de 64 MB. Então vamos ver. Então, de acordo com o enunciado, temos as informações são armazenadas em 3 bytes. Foi o que foi falado. Mas aqui ocupa espaço. Então, temos que usar artifícios para reduzir esse espaço. Então, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, vamos utilizar 5% de 3 bytes, né? Compressão de 95%. Algoritmo de compressão reduz até 95% dos bytes. No nosso caso, vai adotar, né, foi falado em redução de 95%. Então, 5% de 3 bytes. Então, para cada foto, a gente viu ali que 2 megapixels, né, 2 mega, aqui que é o detalhe. Então, vai ser 2 para cada foto. Cada foto, né, ali no caso, 3 bytes, né, 2 vezes 3, vezes 0,05, que corresponde aos 5%. 5 dividido por 100, 5%, 0,05. Então, o espaço, né, de uma foto, utilizando essa câmera de 2 megapixels, vai ser 2 megapixels, 2 mega, vezes 3, vezes 0,05. Então, vai ocupar os 3 bytes, ou seja, vai ocupar 5% dos 3 bytes para armazenar a imagem. Então, 2 mega vezes 3 vezes 0,5. Então, vai me dar, fazendo esse produto, 0,3 megabyte. Ok? 0,3 megabyte a necessidade aí de espaço. Isso para uma foto. Mas, como a gente viu, ele vai tirar 150 fotos. Então, se para uma foto é 0,3 megabyte, para 150 fotos, basta multiplicar 150 vezes 0,3. Para 150 fotos, 150 vezes 0,3, que é igual a 45 megabytes. Então, 45 megabytes. Vamos voltar lá rapidinho, que é bom. 45 megabytes. Eu vou usar um CD de 700 megabytes? Tem necessidade?
Até serve, mas eu vou estar utilizando ali uma capacidade monstruosa para uma coisa pequena. Não necessariamente. Aqui o objetivo não é esse. Um pendrive de 1 GB, pior ainda, né? 1 GB é muito maior do que 700. Eu tenho 45 MB. Um HD externo 16, muito grande. Um memory stick 16 MB. Esse aqui não dá, porque 45 MB é maior de 16 MB. Um cartão de memória de 64 MB consigo armazenar. Então, o objetivo, como ele falou, né? Se ele deseja armazenar de modo que o espaço restante do dispositivo seja o menor espaço possível, né? Então, está aqui. Usar um cartão de memória com 64 MB. Letra E. Essa é a resposta. Ok? Logo, a resposta à letra E, um cartão de memória de 64 megabytes. Ok? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like e avisando seus amigos, né? Compartilhando seus amigos. E também nas suas redes sociais, ok? Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.